Mas hoje vou falar acerca de um tema que faz parte dos fundamentos do cristianismo. Vou falar acerca da cruz. Mas queria fazê-lo, se me é permitido, com uma revelação um pouco diferente acerca da importância da cruz. Então eu vou ler aqui a carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 14. E diz o seguinte: E, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte, escute isto, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Versículo 15, escute, versículo 15. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Tem aqui a palavra de Deus. Então, pela morte, ele nos livrou do poder da morte. 1 de Pedro 1, a partir do versículo 17. E se me invocais por Pai, aquele que sem exceção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, porque por tradição recebeste dos vossos pais. Que por tradição recebestes dos vossos pais. E agora escute, versículo 19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, versículo 20, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Ok, até aqui a palavra de Deus. Quando a Bíblia fala acerca do sangue, e nós fomos resgatados pelo sangue, e Deus nos livrou do poder da morte em Cristo, através da morte de Cristo. E a morte de Cristo foi consumada no Calvário, na cruz. Mas o sangue, diz a Bíblia, que foi derramado antes da fundação do mundo. Então, antes de Deus criar o mundo, antes de Deus fazer a criação, Deus já tinha perspectivado a redenção. Então, se eu quiser ler isto desta forma, já havia o plano da cruz ou a cruz muito antes da criação do homem, muito antes da criação do mundo. Porque diz a Bíblia que o sangue foi derramado pelo Cordeiro antes da fundação do mundo. Antes de qualquer coisa ser criada, já Deus tinha perspectivado e já Deus tinha concebido a forma como todos nós, e nós usamos isto com este termo ao longo da vida, somos salvos. Mas o que é ser salvo? E o que é ser salvo? E nós pensamos que ser salvos é ser salvos do nosso sofrimento, ou salvos das nossas aflições terrenas, ou salvos das circunstâncias adversas que não gostamos. Mas o que é ser salvo na essência? Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. O que é ser salvo na essência? A Bíblia diz que o sangue foi derramado antes da fundação do mundo, o sangue do Cordeiro, muito antes da terra ser criada, muito antes de Adão ser criado e formado. Deus já tinha planificado, já tinha concebido, concretizado a ideia de que o sangue era derramado. Então esta ideia da redenção era uma ideia eterna, antes da fundação do mundo. Quando nós concebemos a ideia de cruz, alguns filósofos e artistas da época, Séneca, por exemplo, eles diziam que a cruz era algo angustiante, cruel, extremo em termos de punição, e todos os que escreviam sobre a cruz diziam que quem morria na cruz morria de uma forma muito dolorosa, era a pior morte concebida na altura do Império Romano. Mas havia 4 tipos de mortes para os assassinos ou os criminosos. E, começando pelo grau mais baixo de dor, eles degolavam as pessoas.
Era a primeira forma de matar alguém que fosse malfeitor ou assassino. A segunda forma era atirar os criminosos ou os supostos criminosos para um lugar onde os animais, as feras, os comiam vivos. A terceira forma, em termos de grau de dor mais elevado, a terceira forma era queimar o criminoso vivo. Mas a forma mais dolorosa de alguém sofrer ou ser condenado ou castigado era na cruz. Então, a forma mais dolorosa de alguém ser punido era na cruz. E alguém disse a cruz era a forma mais cruel, mais assustadora, mais devastadora do ser humano em termos de punição. E quando nós pensamos na cruz, a maioria dos cristãos, quando pensam na cruz, pensam sempre na parte horrível da história. Ou seja, pensam sempre na concretização no Calvário, em que Jesus sofreu muito. Isso é verdade. O apóstolo Paulo diz que a mensagem da cruz é escandalosa e que é loucura para aqueles que estão no mundo que não entendem essa mensagem. Porquê? Porque foi uma mensagem que fala acerca de uma punição cruel, castradora, dolorosa, muito dolorosa. A pior forma de um homem morrer naquela altura. E nós muitas vezes temos essa concepção da vida, da cruz. Temos essa concepção que foi algo doloroso. E há pessoas que não conhecem Jesus, ou algumas que conhecem, acham ridículo. Como é que o pai sujeitou o filho àquela condição tão devastadora? Há pessoas que dizem, como é que Deus, que é tão amoroso, se tornou tão legalista, ao ponto de dar o filho para sofrer na pior morte que podia acontecer naquela época. E então nós consideramos às vezes Deus legalista, castrador, e achamos que aquilo foi um horror, e de facto, na perspectiva visual foi um horror morrer daquela forma, mas eu gostava que nós concebêssemos a ideia da cruz, não só na perspectiva do horror, ou da punição tão catastrófica, mas conseguíssemos pensar na cruz como algo que Deus idealizou, concretizou, muito antes dela se concretizar no Calvário. Ou seja, antes da fundação do mundo. E se nós pensarmos que a cruz foi algo concebido, realizado antes da fundação do mundo, nós temos uma perspectiva se calhar diferente disto. Mas muitas vezes nós achamos que Deus foi tão cruel porque entregou o seu filho à morte em lugar dos outros que eram os malfeitores. E é verdade isso. É verdade isso. No tempo de Jesus, havia um slogan que dizia: quem morre na cruz, morre como se morresse 1000 vezes. Então é essa perspectiva catastrófica, dolorosa, castradora, horrorosa da cruz. E depois nós atribuímos a Deus esse ónus de ter se responsabilizado por matar o filho por alguém que não merecia. Isto é a história da cruz. E há pessoas que até acham Deus legalista, castrador, um pai sem sensibilidade, porque deixou o filho morrer em troca dos outros que mereciam morrer. E esta é a história que nós ouvimos. A história da cruz. No entanto, porquê é que Deus perspectivou a cruz? Porque diz ali que Jesus, o Cordeiro, derramou o seu sangue antes da fundação do mundo para que aquele que morreu, através da morte, nos livrasse a nós da morte. Eu acho que este sempre foi o plano de Deus antes da fundação do mundo. Através da cruz, através do sangue, todos os homens que Ele criou pudessem voltar à vida. E nós temos também às vezes uma perspectiva da morte muito redutora. Nós achamos que nós concebemos a morte da mesma forma, a morte espiritual ou a morte eterna da mesma forma como concebemos a morte física. Mas eu quero falar de morte de outra forma. Quero falar de cruz de outra forma e quero falar de pecado de outra forma. A Bíblia diz que a morte veio à terra através de um homem chamado Adão. E foi através de Adão que a morte foi implementada na terra, mas que depois veio outro homem, o segundo Adão, chamado Cristo, que livrou o homem dessa morte que Adão trouxe à terra. E qual foi a morte que Adão trouxe à terra? A morte, nós sempre entendemos a morte como um castigo para o pecado.
E talvez nós pudéssemos mudar o sentido da morte, o sentido da cruz, o sentido do sangue, se nós entendêssemos que a morte não é um castigo para o pecado, mas a morte é uma consequência do pecado. Porque aquele que pecava, morria, com certeza. Então o que é o pecado? Porque nós entendemos muitas vezes pecado como a ideia do pecado diário que nós cometemos. Se eu mentir é pecado. Se eu roubar é pecado. Se eu adulterar é pecado. Se eu não fizer o bem é pecado. Então nós concebemos o pecado e nós transitamos essa ideia de pecado para aquela ideia do pecado que nós cometemos diariamente. Mas pecado não é necessariamente só roubar, só mentir, só adulterar, só não fazer o bem, só escandalizar e murmurar. Pecado não é isso, só. Então o que é o pecado do qual Deus nos livra? Qual é o pecado? Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Através de um homem, a morte entrou na vida dos homens. Porquê? Mas através de um homem, a morte saiu da vida dos homens. O que é o pecado? A morte é a consequência do pecado. E o que é pecado? Então, pecado, segundo a perspectiva, o pecado universal, segundo a perspectiva bíblica, segundo a perspectiva que Deus tem falado, pecado é alguém que não se sujeitou a um relacionamento com Deus. Adão conversava com Deus todos os dias. Adão tinha intimidade com Deus todos os dias. Adão relacionava-se com Deus todos os dias. Adão teve a possibilidade que nós só temos através de Cristo. A possibilidade de ter um relacionamento íntimo com Deus. Todos os dias Deus visitava Adão. Todos os dias Adão podia comungar com Deus, falar com Deus, ser sensível à presença de Deus, observar a presença de Deus, saber quem Deus era, ter aquela comunhão íntima. Deus ouvia o coração de Adão, Adão ouvia o coração de Deus. E o que é pecado? Um dia Adão decidiu não ouvir mais Deus. Um dia Adão decidiu estar fora deste relacionamento. Um dia Adão decidiu não querer mais um relacionamento íntimo com o Pai. Um dia Adão decidiu afastar-se do seu Criador. Um dia Adão decidiu o seguinte, porque o que é pecado? Adão decidiu o seguinte: eu vou existir fora do meu Criador. Eu vou existir fora desta relação. Eu vou existir fora desta intimidade. Eu não preciso mais de conversar com Deus. Eu não preciso mais de me relacionar com Deus. Eu não preciso mais de que Ele me visite e converse comigo todos os dias. Porquê? Porque agora eu quero decidir a minha própria vida. Agora eu quero determinar o que eu sou, não em Deus, mas em mim mesmo e por mim mesmo. E pecado é isso. Quando o homem se decide determinar quem ele é, através dele, e nele, e para ele. E este é o principal pecado. Todos os outros são consequências comportamentais, morais, diárias, da influência deste pecado. Então, o principal pecado é quando o homem tinha a capacidade, a faculdade de poder se relacionar com Deus todos os dias. E disse para ele mesmo: eu já não preciso de Deus para existir. Já não preciso de Deus para comungar. É interessante, eu imagino o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando eles disseram: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Imagina o Pai numa conferência com o Espírito Santo e com Jesus. E o Pai, naquela relação tão perfeita, que era uma relação íntima, perfeita, ainda hoje é. O Espírito Santo não diz nada que Jesus não diga, e Jesus não faz nada que o Pai não faça, e o Pai não faz nada, ou não assume nada que o Espírito Santo e Jesus não compreendam e façam. É uma relação íntima, perfeita, e o Pai disse: olha, falta-nos aqui alguém nesta relação. E Jesus pergunta: quem, Pai? E o Pai diz: o homem. E o Espírito Santo diz: nós já tínhamos percebido isto. Isto é apenas uma alegoria, estou a contar aqui uma história que não foi assim. E eles decidiram que faltava o homem para que a relação ainda fosse mais intensa, mais intencional, para que a relação fosse tudo, plena.
E o pai diz, então vamos fazer esse homem. O Espírito Santo, eu concordo. E Jesus disse, eu também. Vamos fazer esse homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E ele vai habitar aquele lugar na terra que nós chamamos Éden. Um lugar de vida. E eu todos os dias irei visitar esse homem. E ele só existe em mim, por mim e através de mim, disse Deus. E sem mim, o homem não existirá. O que é pecado? Foi a decisão do homem, a determinação do homem, não querer existir em Deus. Foi a decisão do próprio homem não querer manter o governo de Deus na sua vida através desse relacionamento. E o homem pensou, eu posso existir fora de Deus. Eu posso gerir, governar a minha vida sem este relacionamento. Eu posso fazer o que me apetece agora, porque eu vou determinar viver para mim, por mim e através de mim. Isso é pecado. Isso foi o pecado. E o que é que esse pecado originou? A morte. E o que é a morte? E nós concebemos a morte como alguém que vai num caixão. Ainda esta semana estivemos no funeral da mãe do Joaquim Mário. E nós perspectivamos que a morte é uma coisa assim. É uma coisa que se esquece num ápice. A pessoa foi enterrada, a pessoa deixou de existir ali naquele momento e nós temos aquela esperança da vida eterna. Mas o que é a morte neste sentido espiritual da relação? A morte é alguém que não existe sem Deus. Então, quando o homem deixou aquele relacionamento, ele deixou de existir. Porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, que nele vivemos, nele andamos, nele respiramos, nele existimos. Então só existe o homem em Deus. E o que é a morte? É o homem que quer existir e não consegue existir porque vive numa não existência, ainda que esteja vivo num corpo, vive numa não existência porque vive sem aquele relacionamento perfeito, original com Deus. Quebrando esse relacionamento, o homem peca. Pecando, o homem morre. Morrendo, o homem não existe por si mesmo. O que é a morte? A morte é o homem que concebe a ideia que pode existir por si mesmo. Ele já concebeu a ideia que peca, ou seja, que não tem que ter relacionamento, que pode estar fora do Criador, que pode estar longe do Criador, não precisa daquele relacionamento para nada. Isso é pecado. E a consequência da falta de relacionamento, fora do relacionamento, origina essa morte. Qual morte? O homem não existe sem Deus. Ninguém aqui existe sem Deus. Ninguém pode viver sem Deus. Ninguém pode ter uma existência, uma essência sem Deus. Só em Deus nós conseguimos existir. Porquê que a cruz ou o sangue foi derramado antes da fundação do mundo? Porque o plano de Deus sempre foi, se o homem quebrasse esse relacionamento, Deus estaria lá para o encontrar de novo. Deus sempre quis encontrar o homem de novo. Sempre. Como é que o homem perdeu essa vida? Estava estabelecido no Éden que havia duas árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. À luz da Bíblia, lá em Ezequiel e outros profetas, árvores são, e mesmo quando o cego, quando Jesus cura o cego, e Jesus diz, o que é que tu vês? Ele diz, vejo homens como árvores. E depois ele começa a ver homens completamente na plenitude. Mas árvores podem ser símbolo ou sinónimo de homens. Então, quando nós temos duas árvores no Éden, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, e Deus disse, podem comer da árvore da vida, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não podem. Eles podiam comer de Jesus. E comer o quê? A palavra. E o homem podia dar ouvidos a Jesus para viver. E essa era a forma dele continuar o relacionamento com Deus. Mas ele preferiu dar ouvidos à palavra do diabo. A palavra do conhecimento do bem e do mal, e o homem morre. Ou seja, qual era a palavra
do conhecimento do bem e do mal, tu podes viver sem Deus. E não foi isso que a serpente disse a Eva. Por outras palavras, tu podes existir sem Deus. Tu podes existir por ti mesma. Tu podes existir de qualquer forma. Não precisas do teu Criador, nem do relacionamento com Ele. Tu podes existir. E porque deu ouvidos, comeu a palavra que o diabo instigou a serpente a falar, Eva morreu e Adão morreu. Morreram como? Deixaram de existir. Passaram para uma não existência. E foram expulsos do Éden. E todo o que é expulso do Éden é expulso da comunhão, da relação, da intimidade com o Criador. Mas sempre qual foi o plano de Deus? Porque aqui 1 Pedro diz que o sangue foi derramado antes da fundação do mundo. O que é que Deus sempre pretendeu fazer? Que depois concretizou muito mais tarde no Calvário. O que é que Deus pretendeu fazer? Deus sempre pretendeu, se o homem saísse dessa relação, que ele ia ao encontro do homem. Através do quê? Do sangue. Que foi derramado antes da fundação do mundo. Então o que é que Deus sempre pretendeu antes da fundação do mundo? Vou encontrar o homem para a reconciliação. Porque só através dessa reconciliação o homem podia deixar de querer existir por si mesmo e voltar à comunhão com Deus e poder ser livre da morte, da não existência de vida. Então Deus sempre pretendeu isso. Deus sempre pretendeu que o homem, quando saísse dessa relação, ele encontrasse o lugar para voltar à relação. Deus podia ter deixado um vazio. Deus podia ter deixado o homem à sua sorte. Deus podia ter deixado o homem na perdição eterna. Deus podia ter deixado o homem para que ele não se encontrasse mais com Deus. No fundo, quem decidiu governar a sua própria vida foi o próprio homem. Mas a perspectiva do amor de Deus é que o sangue de Jesus sempre fosse derramado antes da fundação do mundo, para que qualquer homem que se perdesse nessa relação, ele não caísse num vazio e ficasse numa não existência para sempre, mas que pudesse encontrar Deus nessa relação de novo. E Deus foi dando sinais ao longo da história da humanidade, até que chegou ao Calvário. Deus sempre teve um compromisso connosco. Deus sempre teve um compromisso com a condição da humanidade. Qual compromisso? Não deixar cair o homem num vazio espiritual. Não deixar cair o homem nessa não existência. Não deixar cair o homem nessa morte. A resgatar o homem para o relacionamento. E então vem Jesus. Porque eles não perceberam nada ao longo da história da humanidade. E Deus precisou enviar Jesus. Então o que é a cruz? A cruz é a forma de Deus se compadecer. É a forma de Deus ter um compromisso com a condição humana. É a forma de Deus trazer de novo vida ao homem. Trazer o homem de novo à existência. O homem não pode ter vida em si mesmo. O homem podia sair da relação, mas o desejo de Deus estava sempre no facto de ele querer encontrar o homem, sempre no homem, e a cruz é a solução para encontrarmos essa vida em Deus. Então aquela perspectiva que a cruz é muito dolorosa, é fisicamente dolorosa, que era uma punição cruel, era uma punição cruel, é uma pregação escandalosa para quem não entende, já Paulo diz isso, é loucura, mas cruz é vida para o homem. Cruz é a vida, cruz é a chave, cruz é a solução, cruz é a porta aberta para o homem encontrar essa vida. Qual vida? O relacionamento com o Criador. Ainda que na perspectiva física e histórica, cruz seja muito doloroso, mas cruz é vida. É a porta que Deus abriu para que o homem, ao longo da humanidade, pudesse encontrar de novo o Criador. Amém? Aleluia. Jesus veio ao meu encontro através da cruz para vencer a morte. O homem, quando quer existir por si mesmo,
Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. O homem, quando se quer governar a si mesmo, o homem, quando quer existir por si mesmo, ele perde a vida, perde a existência. Está num estádio de não existência. E quando Jesus vem, ele vem para vencer essa não existência, para me trazer de novo à vida. O que é vida? À relação com o Criador. Mas o homem, por causa dessa não existência, porque ele não tem vida em si mesmo, ele começa a ter medo da morte e medo do castigo de Deus. Então a cruz não é só vista no plano do horror, da crueldade, do pai que entregou o filho, do filho que morreu por todos nós em troca. Também é isso. Mas cruz é muito mais do que isso. Cruz é a perspectiva da vida de Deus, quando o Deus homem vem ao encontro do homem, para trazer o homem que não quer ter essa existência, voltar a essa existência, a ter vida em Deus, para que possa ser liberto do medo dessa morte, do medo desse castigo de Deus. Então nós precisamos da cruz. Nós precisamos dessa chave, dessa porta aberta, dessa vida na cruz, para nunca mais termos medo da morte, nem medo do castigo de Deus. Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Então cruz é o lugar, é a porta, é a chave, é a essência, onde nós encontramos Deus novamente. Cruz é o lugar onde Deus quer encontrar connosco. Cruz é o lugar onde o Deus homem vence a morte. E a morte não convenceria. E Jesus podia morrer 1000 vezes. Jesus podia morrer uma vez por ano na cruz. E nunca ele morreria. Porquê? Porque o pecado, a morte é consequência do pecado. O pecado é a decisão do próprio homem não querer ter um relacionamento íntimo com Deus. Ora, Jesus manteve esse relacionamento toda a vida. Quem vê a mim vê o Pai. Eu só faço as coisas que vejo o Pai fazer. O Pai fala e eu faço. Ele diz, eu e o Pai somos um. Nunca Jesus quebrou esse relacionamento. Existiu um homem chamado Adão que decidiu viver por si próprio sem Deus. Mas existiu um Adão segundo, um homem chamado Jesus, que tudo o que fazia se relacionava com Deus e dependia de Deus. E a Bíblia diz que a morte não pode reter Jesus. Porquê é que a morte não pode reter Jesus? Porque ele não teve pecado. Qual pecado? Não quebrou o relacionamento com o Pai. Aliás, quando Jesus está a morrer fisicamente na cruz, o receio dele ir à cruz não era morrer fisicamente, era que o pecado dos homens pudesse separá-lo dessa relação espiritual com o Pai. Deixa o Espírito de Deus. Porque ele diz, Pai, Pai, se puderes afasta de mim este cálice. Qual cálice? De não quebrar essa relação. Porque Jesus, homem, sabia que sem a relação com o Pai, ele caía naquele pecado do homem, na morte que o homem causou a si mesmo, da não existência. Então a cruz é o lugar onde Jesus vence o nosso medo da morte, onde Jesus vence o nosso medo do castigo de Deus, onde Jesus, Deus, se encontra connosco, onde Jesus abre a porta das oportunidades para que nós possamos ter de novo um relacionamento com o Pai. É a porta para que nós possamos voltar à existência e é a porta para que nós possamos tratar do nosso pecado. Do pecado de querer sermos nós a governarmos a nós mesmos. Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. E Jesus teve essa faculdade, essa virtude. Escute isto, ele podia morrer todos os dias, que a morte nunca o iria reter dia nenhum. Porquê? Porque ele nunca se separou da comunhão com Deus. Então, se ele não tinha este pecado, Jesus existe ontem, hoje e sempre. Por isso é que ele é o que era, o que é e o que há de vir. Porquê? Porque ele nunca quebrou o relacionamento com o Pai. Ele existe para sempre. E o que é que nos dá a existência? O facto de voltarmos à comunhão com Deus. Através de quem? De Deus que nós encontramos na cruz. Em quem? Em Cristo homem, que morreu por nós, tomando o nosso lugar, porque essa perspectiva já tinha sido traçada antes da fundação do mundo.
O sangue tinha sido derramado antes da fundação do mundo, para que quando o homem decidisse fugir de Deus, ele não caísse num vazio espiritual e Deus pudesse ir sempre ao seu encontro, e ele pudesse voltar a encontrar Deus. Porque sempre o coração de Deus está direcionado para Ele se relacionar connosco e nós com Ele. A cruz foi a forma solidária, como diz lá Hebreus 2,14, a forma solidária de Deus com a condição humana para vencer a morte, ou seja, para vencer a não existência. A cruz, alguém disse, um historiador latino, Epócrifo, salvo erro, ele disse o seguinte: a cruz é a árvore da vida plantada no Calvário. A cruz é a árvore da vida que nos pode fazer transitar de novo para essa relação com o Pai. A cruz é a árvore da vida que Deus sempre quis estender ao longo da história da humanidade para que nós pudéssemos voltar à existência com Deus, através do relacionamento com Ele. Estava lá a cruz no Calvário, sendo uma morte dolorosa em termos físicos. Era a perspectiva de Deus antes da fundação do mundo, para que Deus encontrasse o homem e o homem se encontrasse com Deus. Então, cruz é uma relação de encontro. É uma relação efetiva de encontro entre o Criador e a pessoa criada. Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Amém. É o lugar, a cruz é o lugar, escute isto, a cruz é o lugar onde Jesus, homem, anula tudo aquilo que cada um homem pretendeu. Porque a cruz é o lugar onde Jesus, homem, decide não viver para si mesmo. O pecado era o homem decidir viver para si mesmo. A cruz é o lugar onde Jesus, Adão, homem, decidiu não viver para si mesmo. E quem decide não viver para si mesmo tem a faculdade de voltar à existência ou de manter a existência na intimidade com Deus. Deixa o Espírito falar ao seu coração. Cruz é o lugar onde Jesus não decide viver para si mesmo e revela que existimos, porque através da cruz Deus nos concede vida. Porque se Jesus derrota a morte na cruz, Jesus derrota essa não existência na cruz. E se Jesus derrota essa não existência da cruz, lendo isto ao contrário, ele transfere ou confere ao ser humano que acredita nessa possibilidade, confere ao ser humano a existência em Deus. Então Jesus na cruz é o lugar onde ele derrota essa não existência, porque ele não decide viver para si mesmo na cruz, de forma a possibilitar a cada um de nós voltar ao encontro com o Criador e podermos existir. Sem cruz, você não existe. Sem cruz, nós não podemos existir no relacionamento, através da essência do relacionamento com o Pai. Amém. Deus se comprometeu a sustentar a nossa vida, doando a vida de Jesus. E interessante uma coisa. Deus partilhou a vida. Eu vou terminar. Deus partilhou a vida, dando a vida de Jesus. E o modelo para a nossa vida é esse mesmo. É que nós possamos partilhar a vida, não querendo viver para nós mesmos, morrendo para nós mesmos, para que possamos partilhar a vida àqueles que não têm ainda o sentido da existência, que Deus já preparou tudo antes da fundação do mundo, vertendo o sangue do Cordeiro, para que nós possamos, através dessa essência e desse sentido, nós possamos alcançar essas pessoas, partilhando também vida a essas pessoas. Então, cruz também é um lugar onde eu sou desafiado a partilhar a mesma vida que Jesus partilhou para mim, comigo. Cruz é o lugar onde eu sou espicaçado, motivado, empurrado para poder partilhar a vida com os outros,
da mesma forma que Jesus, não querendo viver para ele mesmo, Jesus é o Adão que viveu só para o Pai, fazendo tudo o que o Pai pretendia. Cruz é o lugar onde eu recebo essa revelação, que da mesma forma como Jesus morreu, não para si mesmo, não viveu para si mesmo, mas morreu por nós. Cruz é o lugar onde esse tipo de vida é conferido à nossa vida para que nós possamos fazer a mesma coisa. Então, se eu estou na cruz, eu fico livre do medo da morte ou da não existência, fico livre do medo do castigo de Deus por ter fugido da relação com Ele. Cruz é o lugar onde eu encontro Deus e Deus me encontra a mim para que seja conferida essa existência, essa vida. Nele vivemos, nele nos movemos, nele andamos, nele respiramos, nele existimos. Sem cruz não há existência de vida. Porque é a cruz onde Jesus derrotou a morte, essa não existência, para conferir vida à nossa vida. Mas cruz também é o lugar onde eu percebo que há um compromisso de Deus que é estabelecido connosco para restaurar a vida e ao relacionamento de todo o ser humano. Cruz é o lugar onde Deus me leva a lidar com o pecado. Qual pecado? De não querer viver mais fora de Deus. Cruz é o lugar onde o Filho homem dá a vida por mim, vencendo essa não existência, para que eu possa dar a vida pelos outros. Cruz é o lugar onde eu sou espicaçado a fazer o mesmo que Jesus, partilhar vida. Partilhar vida. Partilhar vida. Partilhar vida. Então, o sangue foi derramado antes da fundação do mundo. Diz ali o apóstolo Pedro. O sangue de Cristo foi derramado antes da fundação do mundo. Porque sempre o conceito de Deus era que nós encontrássemos o lugar da relação com Ele. Que nós encontrássemos o Éden de novo. Que nós encontrássemos o lugar de intimidade. Que nós voltássemos à relação. Para quê? Para que nós não sofrêssemos do pecado da não existência ou da morte. Viver sem Deus. Então Jesus na cruz proporciona-nos uma porta aberta para que nós possamos voltar ao Éden, ao lugar da relação com Deus. E essa possibilidade tem que ser partilhada com os outros. Cruz é o lugar da partilha. Cruz é o lugar onde eu tenho que transmitir vida a quem ainda vive governando a sua própria vida na não existência. Cruz é o lugar onde eu digo aos homens que eles têm que se livrar do pecado de não querer ter uma vida em Deus. Pecado é não querer ter uma vida em Deus, é querer ter uma vida fora de Deus. Cruz é o lugar de partilha. Cruz é o lugar de partilha. E nós muitas vezes dizemos, eu amo a cruz. Mas qual cruz? A visão do sofrimento, a visão da dor, a visão de um pai legalista que entrega o seu filho à morte, a visão do sangue, sim, também é isso. Cruz é o lugar de quê? Do escândalo. É interessante verificar uma coisa. Escute isto. Cruz é o lugar de partilha. Quando Jesus entrega o seu espírito ao Pai, Eli, lama sabachthani, Deus meu, porque me desamparaste. E depois Jesus diz, a ti entrego o meu espírito. Quando Jesus entrega o espírito ao Pai, o centurião romano diz, verdadeiramente, aquele homem era o Filho de Deus. Jesus partilhou vida na cruz. E consta a história que o Império Romano foi evangelizado também por soldados que assistiram à crucificação de Jesus. Eles receberam a existência através de Jesus, ao morrer por nós. E ao trazer à existência aqueles que assistiam à sua crucificação dolorosa. E aqueles homens que assistiram à sua crucificação dolorosa, aqueles que decidiram voltar a existir em Deus, provavelmente eles invadiram o império com a mensagem da cruz. Então a cruz também é um desafio à nossa vida. Quem é que nós estamos a alcançar com essa partilha? Para quem é que nós vivemos para alcançar com essa partilha?
Jesus nos alcançou a nós antes da fundação do mundo. Ele sofreu antes da fundação do mundo. Ele verteu o sangue, o Cordeiro verteu o sangue antes da fundação do mundo. Para que o homem tivesse o espaço de relacionamento com o Pai e não morresse. E essa história tem que ser partilhada por nós. A quem é que estamos a partilhar? A história, a verdade de voltar à existência no relacionamento com Deus. E esta é a história do Evangelho. Às vezes concebemos a cruz como uma coisa horrorosa, dolorosa, sofrida, e é verdade. Mas cruz é muito mais do que isso. A redenção vem muito antes do que a criação. O sangue do Cordeiro foi vertido antes da fundação do mundo. Antes de criar Adão, Deus já tinha perspectivado, concretizado o derramamento do sangue do Cordeiro, diz Pedro. Antes de você ser criado, Deus já tinha perspectivado o encontro consigo. Já tinha perspectivado. Eles não conseguem viver a não existência sem mim. Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. A quem é que eu estou a levar à existência através da partilha? Cruz tem que ser partilhada. Vida tem que ser partilhada. A redenção tem que ser partilhada. Morrer por nós, para existir em Deus, tem que ser partilhado. Amém. Antes da fundação do mundo, Deus sempre quis encontrar o homem. Sempre, sempre. Foi sempre o seu desejo. Imagine que eu desisto do relacionamento com Deus. Porque é sempre o homem que desiste. Imagine que eu desisto do relacionamento com Deus. Onde é que eu vou ficar? Provavelmente se eu caísse daqui para baixo, caía no vazio. O que é que Deus pretende, através do derramamento do sangue na cruz? Que quando eu cair para o vazio, eu possa encontrá-lo de novo. E este sempre foi o amor do coração de Deus por nós. Sempre que alguém cai para o vazio da não existência, que nós chamamos morte, que ninguém existe sem Deus, quando eu caio para o vazio, Deus me encontra lá de novo. Através do quê? Do sangue do Cordeiro que foi derramado antes da fundação do mundo. Então estas pessoas estão ali fora. Elas estão no vazio. Aquelas que não acreditam que podem existir em Jesus e querem existir por si mesmo. Mas Deus está lá. Sempre com esta perspectiva. Já derramei o sangue do Cordeiro antes da fundação do mundo para que eles se encontrem comigo. Todo homem precisa de se encontrar com Deus para existir. Quem é que pode partilhar isso com eles? Jesus partilhou na cruz connosco. E alguém partilhou connosco essa vida também. Então eles estão à espera que alguém que exista no relacionamento com Deus, que já se livrou do pecado, possa partilhar a vida com eles que ainda não conseguem entender o que é existir em Deus.